que é da Comissão de Contas, é quem viaja comigo sempre, e é uma alegria tê-los comigo esta noite. Mas sem mais delongas, quero convidá-los que, por obséquio, abram vossas Bíblias no livro que recebe o nome de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. E o versículo de número 16. Livro que recebe o nome de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Aqueles que encontraram, por favor, digam amém. Diz assim o texto: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quero repetir o versículo 16. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e que me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Orando ao Senhor para estar convosco nesta oportunidade indelével de ministrar a palavra de Deus, o Senhor levou-me a este livro histórico, que é o livro de Ruth. O nome Ruth quer dizer amiga, e este livro nos reportará um épico das Sagradas Escrituras. Alguns podem até conjecturar o que teria o livro de Ruth para ser extraído em um culto de abertura de escola bíblica de obreiro e de obreiras, que nesta noite estamos com um público misto. Este livro, com certeza, vai nos revelar algumas lições importantíssimas, indispensáveis para o exercício de nosso ministério. Tanto daqueles que são homens e exercem o ministério, como aquelas que são mulheres e que também exercem o ministério tão importante ao lado de seus maridos e também trabalhando arduamente na obra do Senhor. O contexto histórico a qual este livro está inserido é um contexto muito interessante, porque após a morte do guerreiro e líder Josué, a Bíblia nos reporta que Israel ficou sem liderança. E entender uma nação como Israel, como o povo hebreu, sem liderança, é pensar que o povo está vivendo um período caótico, entenebrecido. O verbo entenebrecer quer dizer cheio de trevas. Prova disso é que, após a morte de Josué, quando os pecados da nação começam a escorrer como água pelas calçadas, Deus inaugurará um novo período, o período conhecido como o período dos juízes. A palavra juiz, na sua etimologia, quer dizer
aquele que tem o direito ou a prerrogativa de julgar, de decidir. Esse é o juiz e essa é a sua função. Do primeiro juiz de Israel até o último juiz que Deus levanta, 14 pessoas são levantadas. Juízes como Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Jael, Gideão, Sansão, Tola, Jair, Jefité, Débora, homens e mulheres que Deus levantou para julgar a nação de Israel. E a Bíblia diz que no período dos juízes, ou no período que os juízes julgavam a Israel, aparece então o contexto do livro histórico de Ruth. O nome Ruth quer dizer amiga, ou aquela que é companheira. Não existe coisa mais indispensável para um obreiro do que ter amigos. Perceba que eu não disse colegas, eu disse amigos. Ao passar do tempo e no exercício do ministério, nós entendemos que quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Quando falamos de amigos, não são pessoas oportunistas, interesseiras, que estão com você por aquilo que você tem ou por aquilo que você pode proporcionar. Mas pessoas que estão contigo em qualquer momento, seja em cima do monte ou embaixo no vale. Você como obreiro, como obreira, procure cultivar amigos. Nós precisamos ter pelo menos 6 amigos, para que cada um deles possa pegar 3 de cada lado na alça do nosso caixão, quando nós sermos sepultados. Se você não tiver no mínimo 6 amigos, vai ficar difícil para levarem a sua urna. Você pode perguntar para quem está próximo a você, você tem pelo menos 6 amigos para carregar o seu caixão? Então comece a pensar nisso. Porque isso é muito importante. Se Jesus não voltar, nós teremos que enfrentar a morte, não é? Então tem que ter alguém para levar a nossa urna. Então tem que ter no mínimo 6 amigos. O nome Ruth quer dizer amiga. E este livro começa com uma história muito interessante. Eu quero parafrasear para não cansá-los. O livro reporta-nos que há um homem, um chefe de família, chamado Elimeleque. O nome Elimeleque quer dizer Deus é rei. Era muito comum na cultura judaica colocar o nome do filho algo que atribuísse louvores a Deus. Nomes como Abner, meu pai é uma lâmpada, Ezequiel, Deus fortalece, Jeremias, Jeová é alto, e por aí vai. O nome Elimeleque quer dizer Deus é rei. Elimeleque era um pai de família, e a Bíblia nos reporta que ele era marido de Noemi, e eles tinham 2 filhos, um chamava-se Malom, e o outro chamava-se Quilion. O nome Elimeleque, Deus é rei. O nome Noemi, agradável ou suave. Uma família que aparentemente tem tudo para viver bem e feliz. Só que um momento de crise se estabeleceu. E momentos de crises são importantes para que nós possamos aprender algumas lições, mas também são perigosos se nós não tivermos o equilíbrio e o discernimento de tomarmos a decisão correta. Porque geralmente em tempo de crise as emoções afloram. Geralmente em tempo de crise nós temos a tendência fortíssima de agir sem reflexão, de nos precipitarmos. A palavra precipitar quer dizer
agir sem prévia reflexão, agir sem pensar nas ações a qual estão sendo tomadas. E Elimeleque percebeu que chegou uma crise na terra de Belém de Judá. Esta crise parece até paradoxal, pastor Elias, uma alegria revê-lo, viu? Essa crise parece paradoxal. Por quê? Parece um contrassenso, porque Belém quer dizer casa de pão, e o texto diz que faltou pão em Belém. Na casa do pão não tem mais pão. Nós temos que tomar muito cuidado quando a crise se estabelece, e vocês entenderão por quê. Elimeleque toma uma decisão em época de crise. Ele resolve sair de Belém de Judá e peregrinar, aventurar-se nas terras de Moabe. Aqui tem outra lição muito importante para nós, como obreiros e obreiras. Temos que pedir o discernimento de Deus para entrar e o discernimento de Deus para sair. Muita gente só consegue conjecturar o verbo entrar. E à luz do exercício do ministério, você vai entender que você não tem nenhum problema quando convida alguém para entrar. E isso é tão interessante quando se pastoreia ou quando se preside. Quando você convida para entrar, você oferece oportunidades, por exemplo, de assumir uma congregação, de assumir um setor. Meu Deus, o pastor me chamou, eu entrei, pastor é um anjo, pastor é um querubim, pastor é um homem de Deus, porque os maiores problemas não é quando as pessoas entram, é quando você precisa tirá-las, não é? Quando você põe, você é um anjo, quando você tira, você é um demônio. Ainda mais se você tirar ele de uma igreja. Se tirar de uma pequena e pôr numa grande, você é um anjo. Mas se tirar de uma grande e pôr numa pequena, você está desviado. A Bíblia nos ensina que Deus tem que abençoar a nossa entrada e a nossa saída. Pastor Clarismundo, nós não conhecemos obreiros quando falamos sim. Nós conhecemos motivações de obreiros e fidelidades quando falamos não. Quando você diz não vai, quando você diz precisa sair, quando você diz precisa ser trocado, aí você vai ver a motivação daquele obreiro, se ele é fiel ou não é fiel. Como você vai reagir quando tiver que sair? Tome cuidado. A hora de entrar e a hora de sair tem que ser dirigida por Deus. Elimeleque, ele sai de Belém de Judá precipitadamente. E ele vai aventurar-se, peregrinar nas terras de Moabe. E quando ele está peregrinando nas terras de Moabe por precipitação, na terra dos moabitas, a Bíblia diz que os seus 2 filhos contraíram matrimônio. Malom se casou com Rute, e Quilion se casou com Orfa. Já tem um princípio quebrado aí. Ele expôs a sua família a um casamento misto, a um casamento que não tinha a aprovação de Deus. E logo depois disso, o texto diz que Elimeleque morreu. Perceba muito bem essa declaração que eu vou fazer, porque eu vou fazer com cuidado. Quando você sai do lugar que Deus te colocou precipitadamente, você corre o risco de morrer. Se não morrer fisicamente, vai morrer espiritualmente, vai morrer ministerialmente, porque o melhor lugar para nós estarmos é o centro da vontade de Deus. Pastor Eduardo, mas tem uma crise lá. O Deus que cuidou de você no tempo de bonança, também vai cuidar de você no tempo da crise. Porventura, será que Deus é Deus de obras inacabadas ou de histórias pela metade?
O Espírito Santo me compunge a dizer a alguém aqui, em uma palavra profética: você pode não ter tudo o que quer, mas tem tudo o que precisa, porque Deus tem cuidado da sua vida. Cuidado. Ah, pastor, mas lá está difícil. Escute esta frase, e se você entender que ela é verdade, adore a Deus com raciocínio do que você vai ouvir. Árvore plantada por Deus, ninguém arranca. E história que Deus escreve, ninguém apaga. Eu vou repetir isso aqui para ver se tem pelo menos uma meia dúzia que pode soltar um grito de glória a Deus. Árvore que Deus planta, ninguém arranca, e história que Deus escreve, ninguém apaga, mesmo em época de crise. Ele vai peregrinar em Moabe. Os filhos casam e ele morre. Quando ele morre, Noemi, que não tem nada a ver com a precipitação do marido, porque tem marido que faz a família inteira sofrer por desobediência, porque ele não ouviu a voz de Deus, ele saiu precipitadamente, e aí a coitada Noemi ficou viúva, em terra estranha. O nome dela, que quer dizer agradável, ela disse: a dor é tão grande que não me chame mais de agradável, me chame agora de amarga, me chame de Mara, porque a coisa aqui agora ficou difícil. E para piorar, porque é interessante isso, tem hora que a crise é tão grande, você acha não tem mais nada para piorar, e aí Deus permite que piore mais um pouco, e a situação piorou mais um pouco, porque além de morrer o Elimeleque e ela ficar viúva, os dois filhos, Malom e Quilion, também morreram. Então ela fica sem marido e sem filhos. Olha o que a precipitação de Elimeleque causou. Agora, ela se reúne com as duas noras. Isso aqui é tão glorioso para obreiros. Eu nunca tinha pregado e nem ensinado nesse texto, até Deus revelar-me. Quando ela reúne as duas noras, ela já está com a idade avançada. E ela diz para as duas noras: vão embora. Eu não tenho mais nada para oferecer a vocês. Eu vou voltar para a minha terra. Porque aqui eu perdi marido, aqui eu perdi os dois filhos. Vocês ainda podem casar-se novamente, refazer a vida. Vocês estão nas vossas, ou na vossa terra, as vossas famílias moram aqui, então voltem para as suas casas, e eu vou voltar para a terra de Belém de Judá. As noras tomam duas atitudes distintas. Ruth, uma atitude, e Orfa, outra atitude. O nome Orfa quer dizer nuca ou pescoço. Isso quer dizer o quê? Que no momento das maiores angústias que vivemos, é normal alguém te virar a nuca. Porque se você está vendo a nuca de alguém, é porque ele te virou as costas. Eu vou te dizer algo aqui que você não vai ter motivo nenhum para glorificar a Deus com esta afirmação. Não se assuste, mas muita gente vai te abandonar ao longo da vida. Muita gente vai te virar as costas e você só vai ver a nuca delas indo embora. Só que agora vem o motivo da alegria. Da mesma forma que tem gente que te abandona, tem gente que diz: eu vou ficar com você, custe o que custar, e vou estar ao seu lado. Receba esta palavra, Deus vai colocar pessoas fiéis ao seu lado. Eu vou repetir porque eu estou sentindo graça. Deus vai colocar pessoas fiéis ao seu lado, que não irão te abandonar. E se te abandonarem, o Jesus que chamou você,
cuidará de você em qualquer circunstância. Órfã, vai embora, vira a nuca. Mas Ruth olha para ela, e esse texto é muito usado para casamento, não é? Convite de casamento. Seu Deus é o meu Deus, onde passares a noite eu passarei contigo, não é? Mas Ruth olha para sua sogra Noemi e diz assim para ela: não insista neste assunto. Órfã foi embora, mas eu ficarei ao seu lado. Aonde tu fores, irei eu. Aonde tu passares a noite, ali passarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Eu vou te acompanhar. Sabe como chama isso? Fidelidade. E quando você é fiel, Deus sabe recompensar. Eu vou pontuar e repetir esta frase. Se você é fiel, fica tranquilo. Deus já preparou a recompensa para honrar, para galardoar aqueles que são fiéis. Fiel a Deus, fiel à família, fiel ao pastor da igreja, porque fidelidade não é só na presença, fidelidade é mais na ausência do que na presença. Caráter é aquilo que se manifesta quando você está sozinho, não quando você está acompanhado. Porque tem gente que é muito amigo na presença, mas na ausência é um verdadeiro camaleão. Na presença, ô meu chefe, quem tem chefe é índio, irmão, igreja tem pastor. Ô meu amigo, na frente, mas por trás, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com aquilo outro. Esses dias alguém disse para mim: pastor, não concordo com isso. Se fosse eu, faria diferente. Falei: o dia que você for o pastor, você faz do seu jeito. Há um pastor cuidando da igreja. Há alguém liderando a igreja. Seja fiel à visão do seu líder, à visão do seu pastor, à visão do anjo da igreja, porque Deus vai recompensar quem é fiel. Ela volta para Belém de Judá. Isso aqui é glorioso. Quando chega em Belém, a crise já havia passado. Não precisava ir embora, era só ter ficado lá. A crise iria passar. Deus está falando com alguém aqui. E eu sinto a profecia fluindo na minha boca. Não se desespere, vai passar. Eu vou dizer até você liberar esse grito de vitória que está entalado na sua garganta. Não se desespere, vai passar. Deus está no controle da sua vida. As promessas não cairão por terra. Não arreda o pé, não se precipite, porque vai passar. Quando chegaram em Belém, estão abrigadas. Ruth olha para Noemi e diz assim: eu vou sair para colher algumas espigas, porque senão a gente vai morrer de fome. Deus irá surpreender alguém aqui esta noite. A previsão dela é uma previsão mirrada, porque ela diz assim: Noemi, eu vou sair e vou colher após os segadores. O que isso quer dizer?
eles colherão primeiro, e o que sobrar, eu colho. Às vezes nós achamos que nós vamos viver de sobras, ou de favores, ou de resto, mas Deus está me autorizando a dizer-lhe esta noite: você vai sair da previsão para viver a provisão. Eu não sei se você recebe esta palavra profética. Se receber, levante a mão para eu ministrar ela. Vem surpresa de Deus para a tua vida. Vem surpresa de Deus para o teu ministério. Se você recebe, junto com a mão levanta a voz e dá o maior grito de glória a Deus que você puder esta noite. Você vai sair da previsão para viver a provisão. Não vai viver de sobra. Não vai viver de resto. Não vai viver de favores. Porque favor é bom até o terceiro dia. Terceiro dia para frente vira peso. Já reparou quando chega a família em casa? No primeiro dia é uma festa, a gente solta até rojão. No segundo dia a festa vai diminuindo. No terceiro dia você não fala, mas já começa a pensar: meu Deus, quando será que vai embora? E os que riram é porque pensa assim mesmo. A gente faz igual quando não éramos crentes, coloca uma vassoura atrás da porta, para ver se vai embora mais rápido, com raras exceções. Mas não é porque você é ruim, não, é porque começa a interferir no seu dia a dia, e começa a incomodar. Deus está liberando esta palavra sobre o teu ministério. Não vai viver de favores e nem de resto, vai viver da provisão e do milagre que Deus vai manifestar na sua vida. Eu vou colher após os segadores. Eles vão colher primeiro e eu vou colher depois. Eles começam a colher e ela vem atrás. Só que a fidelidade vai começar a ser recompensada. Pergunta para mim, por quê? Se não perguntar mais alto, eu não respondo. Pergunte, por quê? Por quê? Porque o dono do campo vai chegar lá. Com todo o respeito, pastor Clarismundo, nós presidimos a igreja. O senhor aqui e eu lá. Mas nós não somos dono do campo. O dono do campo chama-se Jesus de Nazaré. E sabe o que é interessante, pastor Heleno, meu grande amigo? É que ele chega para fazer justiça. Ela não foi fiel à sogra? Sabe o que quer dizer o nome Boaz? O nome Boaz, que é o dono do campo, quer dizer agilidade. Sabe o que Deus está falando contigo nessa escola bíblica? Hoje você vai encontrar agilidade. Você acredita em palavra profética? Você foi provado e aprovado. Chegou a hora de Deus acelerar o processo. Pastor, está acabando o ano, falta 2 meses. Você crê que Deus está falando neste altar? Você encontrou a agilidade. Aquilo que você não conseguiu nos últimos 2 anos, se prepare para conseguir nesses 2 meses que falta para terminar o ano. Encontrou a agilidade. O dono do campo resolveu abençoar alguém aqui esta noite. Eu vou repetir até você ter força para adorar. O dono do campo resolveu abençoar alguém aqui esta noite. Saiu para colher pouco, mas vai colher muito.
reprime a voz de choro, porque Deus vai surpreender as suas expectativas. Saiu para colher pouco, mas o dono do campo chegou. E quando ele chega, irmãos, lá Yaseminau Yasai, Uribicala chore, bicala barraia. Quando ele chega para resolver. Ele não pede, ele manda, porque ele é o dono da seara, ele é o dono do campo. Aí ele pergunta para os segadores: quem é ela? E eles respondem: é a Ruth, a Moabita, aquela que foi fiel à sua sogra Noemi. Todo mundo abandonou a velha, mas ela disse que ia ficar com ela até o último dia. Aí sabe o que o dono do campo falou? Facilita as coisas para ela. Não deixa ela colher só os rabiscos, não, o resto não. Você escolha uma espiga, mas deixa a espiga gorda, para ela pegar a espiga gorda para levar para casa. Favorece ela. Ajuda ela. O dono do campo está dizendo para quem é fiel: ajuda ela, ajuda ele, favorece ela, favorece ele. Para eu terminar, olhe para essa pessoa bonita que está ao seu lado. Primeiro coloca um sorriso bem bonito nesse rosto lindo que Jesus te deu. Tem crente que é ruim até para sorrir. Sorria, irmão, você está sendo filmado. Coloca um sorriso bem bonito nesse rosto lindo que Jesus te deu. E libera esta palavra profética para esta pessoa. O céu vai te favorecer esta noite. O dono do campo deu ordem sobre você esta noite. Cadê os adoradores desta casa? Deus deu ordem ao seu respeito. Se tem um glória a Deus na boca, libera. Se tem um aleluia, libera. Você pode adorar a Deus nesta reunião. Concluo dentro do tempo que benevolentemente foi me concedido. Ajuda ela. Ajuda ela. Rabadarachai. E quem saiu para colher rabisco, vou usar uma linguagem nordestina aqui. Tem algum nordestino aqui? Levanta a mão. Quero ver onde é que não tem. Né, pastor Elias? Pastor Leotério? Você tem coragem de liberar essa palavra para eu terminar? Diga para quem está ao seu lado: você vai voltar para casa de balaio cheio esta noite. Saiu para colher rabisco, mas voltou para casa com o balaio cheio, porque o dono do campo lhe deu uma ordem.
vai para casa hoje dando glória a Deus no carro. E se alguém perguntar o que é, diz: estou voltando para casa de balaio cheio. O dono do campo deu uma ordem ao meu respeito. Saiu para colher pouquinho, voltou com o balaio cheio, e para resumir e parafrasear e encerrar, casou com o dono do campo. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus mais alto. Casou com o dono do campo. E você acha que você também não vai casar? Foi para casa de balaio cheio. Boaz é tipo de Cristo. Ele vai voltar e nós vamos casar com o dono do campo. A igreja será arrebatada.